Olá, pessoal, boa noite. Thalita Camilo, sua agente de financiamento aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos estar fazendo uma live, eu e a Maitana, nós vamos estar conversando com vocês no Cape. Só estou pondo aqui para ela entrar, só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, se vocês sabem de alguém... Ela entrou. Oh, Hello, tudo bem? eu tô bem, e você? Bem também, graças a Deus. Então, tá A bom. gente entra na live já se arrumando, né? É, aquelas, né? O dia foi corrido. É bem assim. Ai, ai. Mas, Ai, gente, não tem nenhum filtro aqui nesse negócio. a Maitana, vamos tentar. Vamos lá. Tem esse aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Vamos ver se faz Acho diferença, né? que a gente tem que escolher ele separadamente. Mas tá bom, vamos embora. Vamos lá. Então, hoje vamos começar falando sobre o benefício, né, de ter um Airbnb no Cape Cod. Nós vamos explicar o que é a região do Cape Cod para o pessoal que não é de Massachusetts também poder entender. Às vezes o pessoal que está no Brasil, o pessoal que está na Flórida, ou até em qualquer outra parte do país, não entende muito aquela nossa ilhazinha, né, como funciona. Exato. Eu te mandei um guiazinho, você recebeu? Não recebi pelo WhatsApp? Aham. Não, não recebi. Tá. Então eu vou te puxando pelo nosso guia. Tá, Então, já nos arrumamos, podemos oficialmente começar a live? isso Então, mesmo. Bora lá. vamos lá. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Thalita Camilo, especialista em financiamento aqui nos Estados Unidos, e estou junto com a Maitana, que também é especial, ela é corretora, pastora, especialista, conhece o Cape Cod de cabo a rabo, sabe tudo daquele lugar, e nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês como começar o seu negócio de aluguel de Airbnb de temporada com foco no Cape Cod, Massachusetts, que é uma das áreas mais procuradas da Nova Inglaterra. Por Então, que Cape Cod, né? por que Cape Cod? Vamos lá. Eu tô empolgada hoje, mas então deixa eu falar. Geralmente eu falo pouco. Bora! Tô amando. Bom, o Cape Cod é uma região charmosa, uma região turística, uma reunião praída, tá? Falei demais. Praiana. Praiana, onde tem praias lindas, tem um clima acolhedor. Para quem gosta de frio, para quem gosta de calor, lá você tem num dia, às vezes você tem as 4 estações do ano num dia só, né, Maitana? Verdade. Hoje foi um dia desses. Foi, aquele dia que tem tudo. Eu só tô no verão. Como me falava aqui, você mudou para uma região que tem duas estações, verão e estação de furacão. Não, aqui, na verdade, aqui agora começou a esquentar, né? Então faz aquele de manhãzinha, dá aquele frescor da manhã, à tarde já tá bem quente e de noite vai ficando mais fresquinho de novo. Então tá bem Ah, agradável aqui no é Cape. gostoso, né? Eu gosto muito dessa época, com exceção do pólen, eu amo essa época. E é uma região que recebe milhões de turistas todos os anos, né? Todas as temporadas, todo ano, são milhões de pessoas passando pelo Cape. E eu que tô de fora, que eu morei no Cape, gente, 25 anos. E fazem 3 anos que eu mudei de lá. E o que eu tenho percebido, eu vou mais no inverno do que no verão. Que mesmo no inverno, o Cape tá ficando cheio Então também, eu né? faz 23 anos que eu moro aqui e eu percebi essa grande diferença nos últimos anos. Né? A gente via que no inverno esse lugar ficava mais vazio, né? Trânsito e tudo mais. Agora a gente não está vendo muito essa diferença. Claro que no verão a gente vê muito trânsito, o fluxo de turistas aqui realmente cresce muito, mas em termos de busy, né, em termos de visitação, de movimentação aqui no Cape, está em todas as estações, com certeza. E a demanda por Airbnb no Cape é muito alta, né, Maitana? Principalmente entre os meses de maio a setembro, que Exato. é a alta temporada nossa é entre maio e setembro, né? São duas peculiaridades no Cape, né? Além de ser uma alta demanda, porque aqui tem poucos hotéis, né? Então, para quem não conhece, o Cape ele é uma península, né? Praticamente uma ilha separada por uma ponte. Então, temos um limite para crescimento aqui. Então, a gente não tem muitos hotéis aqui. E se você puxar no Airbnb, também não tem muitas opções
de Airbnb. O que isso significa? O aluguel lá em cima e aonde a gente aproveita para fazer dinheiro através do Airbnb, né? Diferente, por exemplo, quando a gente vai procurar um Airbnb na Disney, que a gente tem centenas de opção. Aqui você é mais limitado e por isso que o aluguel do Airbnb é muito mais alto nessa região. E outra coisa também importante de pontuar é que no Cape Cod, além da renda do Airbnb em si, você ainda tem uma enorme valorização. É uma das áreas que mais valoriza em Massachusetts e podemos dizer até do país, né, Maitana? Em algumas regiões do Cape Cod chegou, no ano de 2023, chegou a 33%, região de Chatham, né? Mas a gente coloca uma média, eu gosto também de estar com os dois pés no chão e ser conservadora, mas nós podemos trabalhar e assumir uma média de 12% de valorização no Cape Cod. Sim, então você tem o benefício de não ter muita concorrência no Airbnb e você ainda tem a valorização do seu imóvel. E fora também os benefícios tributários que o Airbnb te traz, que uma das coisas que eu quero falar também é que tem eu estou vendo muita gente, muitas pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos preocupado com a situação política que nós estamos passando agora, por esse período de transição de presidente, de governo. E Uhum. muita gente preocupada com os negócios, o que vai acontecer com os meus negócios. Então, uma coisa que eu queria trazer nessa live, Maitana, para a gente poder falar a respeito também, é de como o Airbnb é um bom negócio, um bom investimento, e que às vezes você está sentado numa mina de ouro, perdendo a oportunidade de estar tendo um outro negócio além do que você já tem da sua renda. Então, você pode estar usando o Airbnb no Cape Cod para complementar a renda que você já tem e começar assim um business, uma empresa de investimentos imobiliários fazendo Airbnb, Sem né? dúvida nenhuma. E é um negócio que pode crescer através. Um imóvel pode ir comprando o outro, né? Principalmente para você que já possui um imóvel e quer saber como que eu posso adquirir um imóvel de Airbnb, por exemplo, do meu próprio imóvel, né? A gente fala muito, a gente já gravou outras lives sobre home equity, né? Sobre a possibilidade de tirar da sua própria casa um outro imóvel e assim ir multiplicando o seu patrimônio e daqui 10 anos, de repente, você ter 5, 6, 10 Airbnbs rendendo. Isso é uma ótima maneira também de planejar uma aposentadoria através de imóveis, né? E você, por exemplo, se você não tem 20% para dar de entrada para comprar um imóvel de Airbnb, então você não precisa dar 20% de entrada para entrar no imóvel de Airbnb. O que que você faz? Você compra uma outra casa para você morar, então você vai sair da casa que você mora hoje, a residência onde você mora vai se tornar uma residência de investimento e a próxima residência que você vai comprar, você vai mudar para ela. Uhum, Sendo assim, é completamente legal você começar um Airbnb com 5%, porque na verdade você está saindo da casa que você está e comprando outra para você morar. E isso é uma uhum. estratégia legal que é válida que você pode fazer com apenas 5%. E Então, a gente faz esse acompanhamento, esse planejamento estratégico, desde buscar o imóvel, né, até planejamento de como sair do seu imóvel, do como transformar o seu imóvel num imóvel de Airbnb. A gente faz um estudo completo da região para ver também taxa de valorização, a taxa de bens, né? A gente tem uma planilha hoje do que realmente compensaria para um imóvel de Airbnb, né? O que é um imóvel de Airbnb perfeito? Hoje é um imóvel que te dá 20% de renda depois das despesas, né? Então a isso. gente tem como planejar isso, tem como colocar lá na planilha, realmente estudar antes de você investir no Airbnb, né? Então existe todo esse planejamento que a gente faz por trás. A Thalita sempre, a gente trabalha nessa parceria, eu jogo os números para ela, ela faz uma tabela aí de valorização de 1 a 10 anos, e isso te dá uma certeza de estar fazendo um bom negócio. Então, vamos recapitular aqui os benefícios de fazer Airbnb no Cape. Primeiro, alta rentabilidade, né? As diárias podem ultrapassar 300 ou 400 dólares fácil na alta temporada. Se você compra um imóvel maior, esse número eu já vi, gente, ninguém me contou. Eu faço imposto de renda, eu já vi. Eu já vi diárias de mais de 3.500 dólares no Cape Cod em Airbnb. Eu também. Eu tenho clientes que saem da casa no verão, eles saem, principalmente para quem tem fora do Brasil, principalmente para quem está fora dos Estados Unidos, é importante você manter a
ter a mente bem aberta às oportunidades. Nós temos pessoas aqui que saem da residência, eles vão morar ou na casa da sogra, ou aluga um trailer num A acampamento gente para não está ficar. muito longe, não. Meus pais são uns desses, né? Que pega o motorhome no... Falei que agora eles estão na vida alternativa, né? Exatamente. Vivendo, vivendo na onda da Califórnia. Então eles pegam o Airbnb, o RV deles, né, o ônibus e viajam durante o verão e alugam a própria casa por ser um negócio extremamente rentável. Então, casas de pequeno porte, você pode ter um faturamento de 50, 60 mil por ano, desses meios de maio a setembro. E casas de porte maiores, você tem a opção de ter faturamento de 150, 180 mil, dependendo da sua propriedade, da localização, e se a propriedade tem piscina, essas outras coisas todas. Alita, eu Mas isso aí é estou caso com a dois caso. negócios de Airbnb engatilhado, duas propriedades, que inclusive uma agência de property management me deu esses números de levantamento baseado no mercado atual, no que está alugando atualmente. Uma das casas, que é uma casa muito grande, ela está dando em média 280 mil o bruto de lucro dela, Faturamento. e a outra está dando 126 mil bruto de lucro. Então, a gente coloca isso também na planilha, por exemplo, essa pessoa quer financiar isso. Então, como que nós vamos calcular a margem de lucro? Nós vamos colocar a taxa de financiamento com condomínio, IPTU, luz, energia, tudo, e vamos ver se vai dar um lucro aí acima de 20%, de 20 a 30% acima das despesas. É Então, isso. são negócios realmente muito rentáveis. A gente trabalha com taxa de ocupação, margem de lucro, ROI, né, que é o retorno anual, e a diária média de cada uma das regiões, fora que a Thalita também entra com essa planilha de valorização do imóvel. Então, você vai, com tudo isso em mãos, você vai saber se você está entrando e fazendo realmente um bom negócio. Isso, porque então tem alta rentabilidade, sazonalidade estratégica, regulamentação local. Não é tão difícil você conseguir documentação para poder alugar sua casa no Airbnb no Cape Cod. Não é. Eu acho que na Flórida é muito mais complicado do que no Cape Cod pela experiência que eu tive, tá? Não estou falando dos outros, estou falando da minha experiência. E flexibilidade, você define por quando, quanto e como alugar, né? Tem propriedades de Airbnb também, que como no inverno diminui um pouco a procura, eles alugam para residentes locais somente para o inverno. Então Winter você tem rental. várias opções. E também, Maitana, as opções de financiamento para investidores são várias. A gente tem, se você é um investidor, você está querendo comprar uma casa de Airbnb, mas você é autônomo, não tem renda, o seu imposto não é suficiente, nós temos um programa onde você não precisa usar a sua renda para se qualificar. Você vai usar o valor da renda do aluguel de mercado para qualificar. Se o valor do aluguel do mercado for suficiente para você cobrir o IPTU, o seguro e a prestação, você não precisa mostrar renda nenhuma. É um programa super fácil, a gente consegue fechar também muito rápido, a gente, quando é esse tipo de financiamento. Você tem a opção também de tirar, né? Se você não tem a entrada, se você não quer mudar da sua casa, né, para fazer Airbnb nela e quer realmente comprar um outro imóvel, você tem a opção também de tirar um second loan da sua casa, onde você vai ter o dinheiro suficiente para dar a entrada. Ou você pode também, se você é estrangeiro, se você é Haiti, você está preocupado com Trump, eu tenho Haiti, tenho medo de comprar imóvel aqui agora. Era até para ela estar aqui com a gente, né? A Thalita Rocha, nossa parceira, ela trabalha cuidando de imóveis de Airbnb, ela administra imóvel de Airbnb. Então, se você contrata uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança para administrar, a gente tem a Thalita, a gente tem a Andréia, tem várias pessoas que a gente pode te indicar que fazem esse tipo de serviço. Você não precisa estar aqui nos Estados Unidos. Você não Mesmo que se você venha a ser deportado, você vai receber seu aluguel do Em mesmo jeito, suas contas do dólar, né? banco A não gente vão está estar falando de um bloqueadas. investimento em dólar, né? Exatamente. Se você está no Brasil, você também consegue comprar sua casa. Vamos falar um pouquinho, Thalita, um pouquinho mais sobre esse second loan. Porque quando a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla sobre, às vezes, você está sentado em cima de um tesouro e não sabe, né? Explica pra gente um pouquinho sobre o que é esse second loan e de que maneira que eu poderia usar esse second loan da minha casa, né? Eu tenho uma casa que vale
500 mil e eu devo 200 nela. Ainda devo 200 nela. O que significa tirar um second loan e de que maneira que eu poderia usar isso para investir no Airbnb? Bom, o second loan você pode tirar até 80% do valor da liquidez do imóvel que você tem na sua casa. Então, vamos usar esses números que você me falou. Você tem uma casa de quanto, Maitana? Eu tenho Qual uma valor? casa, um exemplo qualquer, né? Vamos supor que minha casa vale 500 mil e eu deva nela ainda 200. A sua casa no Cape não vai valer 500 mil nunca, que ela vai valer mais do que isso. Então, vamos usar números realistas de 625 mil Ok. uma casa no Cape. Então, 625 mil, o banco te empresta até 500 mil desse valor. Só que você tem um financiamento que você vai quitar, que são de 200 mil, né? Uhum. Então, você tem até 300 mil para tirar desse imóvel. E Com esses 300, 300 mil, eu posso dar entrada, no caso que seriam uns 20%, né, para investimento, caso eu não queira fazer da minha casa um Airbnb, queira comprar um outro imóvel. E eu posso usar essa diferença também, por exemplo, para mobiliar esse imóvel, ou eu tenho que usar somente para comprar outro imóvel? quando você faz um second loan, o dinheiro é seu. Você vai fazer com esse dinheiro o que você quiser. Então, você não está preso a ser só para a entrada da casa. Então, você pode usar esse dinheiro para dar entrada na casa. Você pode usar esse dinheiro para mobiliar esse imóvel, fazer a decoração. E, gente, se vocês comprarem a casa com a Maitana, vocês ainda vão estar ganhando um brinde que vocês não conhecem como ela é boa em decoração. Olha, gente, é a parte criativa do meu trabalho. Eu falo, se tem a parte divertida do trabalho, é a parte de mobiliar a casa. Não, você vai em casa que ela faz staging, parece que você entrou assim numa casa de revista. São Revista, né? É é, gostoso mesmo. é, Agora, é outra assim. pergunta, Thalita. Vamos supor que eu consegui, então, tirar essa linha de crédito, esse second loan da minha casa de 300 mil. Eu vou pagar imposto em cima desses 300 mil? Não, você não vai pagar imposto nesses 300 mil, porque ele é um segundo financiamento que você está pagando. E uma pergunta que eu escuto bastante, Maitano, o pessoal fala, mas eu comprei minha casa na pandemia, eu estou com juros muito baixos. Você não está refinanciando a sua casa para mexer nos juros que você já tem. Você está tirando um outro financiamento. Então, aquele primeiro financiamento que você tem da sua casa vai continuar com aqueles juros baixinhos da época de pandemia, que provavelmente nós não vamos ver tão cedo. Então, você vai estar refinanciando somente no second loan, você está pegando o dinheiro que você vai gastar. Cortou a ligação um O pouquinho, né? telefone parou, começou. Você vai Outra pagar os. pergunta. Qual é a diferença, então, de second loan e o HELOC? Né? Qual que é a diferença? E tem a diferença em termos de juro fixo, juro variável? Como que isso funciona? Tem. O second loan, ele vai ser um segundo financiamento. Você não vai mexer no seu primeiro financiamento. Você vai tirar o dinheiro da sua casa e você tem de 15 a 30 anos para pagar, dependendo dos termos que você escolher. A maioria são 30 anos, tá? Então, você tira esse dinheiro uma vez e acabou, os juros é fixo. E nos second loans, a maioria deles, você também não tem penalidade de pagar esse financiamento antes, caso você queira. Então, esse é o second loan. A gente tem o do, refinanciamento do financiamento que você já tem todo. Nesse, a gente reestrutura, a gente quita um financiamento e começa outro. Então, dependendo de como está os seus juros, de quando você comprou a casa, talvez valha a pena você refinanciar, tá? Aí a gente faz 100%. Mesma coisa que o second loan, o dinheiro é seu, você gasta no que você quiser e você paga uma vez e os juros é fixo. O que é o RELOC? O RELOC ele é uma linha de crédito. Na linha de crédito, você vai ter a linha de crédito quando você pode tirar. Esse dinheiro vai estar disponível para você de 5 a 10 anos. Você não precisa tirar o dinheiro todo de uma vez só. Você pode ir tirando à medida que você precisa. Os bancos que a gente trabalha, eles exigem que você tire um depósito inicial geralmente mais alto. Mas depois que você paga, aquele dinheiro vai estar ali disponível para você por mais tempo, vai depender de qual programa você escolher, geralmente de 5 a 10 anos, e você tem aquela linha de crédito sempre disponível para você usar. Uhum. Qual que é a desvantagem do RELOC? Os juros é mais alto, porque o RELOC você vai pagar geralmente 2% acima do prime rate. Então, que é os juros primário, né? Que a gente fala, os juros prime, sei lá.
Então, os juros, o prime rate hoje, ele está 7,65. Então, se você pegar um RELOC, você vai estar pagando 9, a partir de 9,65 de juros. Então, ele é um produto mais caro, porém, ele é um produto que você pode aproveitá-lo mais. Então, se você tem a intenção de estar sempre fazendo esse programa e não quer ficar mexendo em refinanciamento, você quer ter aquele capital de giro disponível e você vai quitar esse imóvel mais rápido para poder comprar um outro mais rápido, o RELOC seria um bom produto. Se você quer colocar o pé na água para testar, para ver se vai gostar, como é que funciona, o Second Loan também é um produto excelente. Então, na hora de tomar essa decisão, é um momento que a gente tem que sentar, eu e você, para a gente analisar os prós e os cons de cada programa de acordo com a sua situação. Porque o que é bom para mim não é bom para a Maitana. O que é O que eu bom para a acho Maitana. muito interessante nisso, Thalita, é exatamente essa consultoria individual e personalizada de alguém que não somente vende produtos, mas que entende a necessidade do cliente para poder, com sabedoria, com conhecimento, passar uma direção mais certeira. Porque eu já vi muita gente oferecendo, por exemplo, um HELOC para um cliente que não tinha necessidade de fazer um relock, que estaria numa melhor posição se tivesse tirado um second loan e hoje está pagando um absurdo porque os juros são variáveis. Não era nem o momento e nem a estratégia correta para aquele negócio, né? Então, quando tudo começa, eu sempre digo que tudo começa com um sonho, sim, mas depois do sonho é hora de sentar e fazer e traçar um planejamento estratégico. E como você disse, planejamento estratégico é um para cada perfil, porque cada investidor tem um perfil diferente, uma realidade diferente, crédito diferente, quantidade, né, de capital inicial diferente, Objetivos diferentes. objetivos diferentes, exatamente. Às vezes é um objetivo a curto prazo, outro a longo prazo. Enfim, e a gente precisa entender, a gente trabalha com muitos investidores, tanto aqui nos Estados Unidos, brasileiros que moram aqui há muitos anos, quanto brasileiros que moram no Brasil e que não vêm para cá com tanta frequência. E nós descobrimos que alguns negócios que são excelentes para brasileiros que moram aqui são péssimos negócios para brasileiros que investem do Brasil e vice-versa. Então, a necessidade de você ter pessoas de confiança para traçar esse planejamento estratégico passo a passo, tanto na área tributária, quanto na área imobiliária, quanto na área de negócios, entender a diversificação de patrimônio e de investimento, isso é muito importante. Talvez mais importante do que a oportunidade de Sim, negócio. e o bônus também, né, de estar fazendo o financiamento comigo, porque meu background é todo tributário, eu sou contadora há mais de 20 anos, faço imposto de renda, eu entendo muito como o sistema tributário dos Estados Unidos funciona. Então, quando você vier fazer o financiamento comigo, eu já vou estar te dando uma estratégia tributária que você só vai confirmar com o seu contador se aquilo realmente se encaixa na sua situação. Às vezes, na maioria dos casos, você nem precisa conversar com o seu contador, porque eu vou estar vendo seus impostos, eu vou poder falar, olha, essa estratégia aqui é boa para você, por isso vai te economizar imposto aqui e ali. Você não precisa largar o seu contador de forma nenhuma, eu não quero que você largue o seu contador de forma nenhuma para vir fazer imposto comigo. Mas eu vou conseguir te guiar também, não só na parte do que é bom investimento, como no que é a parte que é bom para você tributariamente. Porque, igual eu sempre falo, né, Maitana, não existe nada errado em você se planejar de pagar menos imposto legalmente. Então, é um benefício que eu trago para você sem custo nenhum. É. E isso, eu sempre digo, isso é priceless, sabe? Você poder realmente ter essa direção e traçar isso com sabedoria, isso realmente é o que vai definir um bom negócio no final das contas, né? Exatamente. Então, Maitana, para começar, qual que é o primeiro passo? O que que a gente precisa fazer para começar? O que o pessoal que está ouvindo a gente precisa fazer agora para começar, para se tornar um investidor de Airbnb nos Estados Unidos, começar a sua empresa imobiliária? Quando eu falo empresa imobiliária, é o seu negócio imobiliário no Cape Cod, ou em Massachusetts, ou na Olha, Flórida. eu sempre brinco que a porta de entrada é a Thalita, gente. A porta de entrada está com ela, que vai te qualificar, entender os seus objetivos financeiros,
ver o capital inicial que você tem. Se você, às vezes você acha que não tem capital inicial, mas como a gente falou, né, talvez você está sentado em cima de um tesouro que não sabe que pode ser usado ao seu favor, né? Conseguir essa carta de financiamento, isso é o mais importante. Quando você está com essa carta de aprovação, de pré-aprovação na mão, é a hora onde nós vamos sentar e fazer a segunda parte dessa consultoria. Analisar os seus objetivos, analisar o que você tem em mãos, né, para a gente fazer esse objetivo com o que você tem em mãos, colocar tudo isso numa planilha, calcular e começar a procura dessa casa. Quando nós procuramos uma casa, a gente sabe exatamente aquilo que é mais procurado na demanda do mercado local. Então, a gente sabe as características, a gente sabe o que as pessoas procuram. Vamos supor que a gente ache a casa perfeita, com as suas características perfeitas. Daí nós vamos entrar para provar se os números dessa casa são perfeitos. O que isso quer dizer? Nós vamos ver se o imposto dessa casa vai colaborar com os números finais da planilha, porque nós sabemos que tem algumas cidades aqui do Cape que tem imposto mais alto do que outras, e tudo isso, no final das contas, faz uma grande diferença no seu retorno de investimento. Então, tudo isso é calculado previamente, porque às vezes você acha que encontrou o imóvel perfeito, mas os números não são perfeitos para o seu tipo de investimento. Então, a gente faz essa consultoria individualmente, detalhadamente, a gente passa realmente um pente fino para garantir que realmente seja um bom negócio para você. Por isso que é importante você trabalhar com uma equipe de confiança, pessoas que são profissionais na área, que você pode contar e que conhecem o mercado. Então, é importante que você tenha essa equipe. A Maitana mora no Cape há 23 anos. Eu não moro lá há 28, mas é o que eu falo. Eu moro, como é que eu falo? Eu moro na Flórida e vivo no Cape. Então, eu vivo lá, eu estou sempre lá, morei 25 anos lá. Então, a gente conhece bem a região, a gente conhece o mercado, a gente conhece a necessidade. E nós temos profissionais que, junto com a gente, vão poder agregar para vocês. São profissionais que nós vamos poder recomendar, que a gente conhece o trabalho deles, a capacidade deles, a honestidade deles, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está fora dos Estados Unidos, ou para quem às vezes pensa em ir embora para o Brasil, que eu sei que a nossa realidade hoje tem muita família pensando em retornar para o Brasil ou ir embora dos Estados Gente, Unidos. olha, eu vou Então, falar bem verdade. Aquilo que você tocou, o ponto que você tocou, ele é muito importante. Porque enquanto você pensa assim, sabe, olha, eu quero voltar para o Brasil por causa da insegurança nesse momento, insegurança política e tudo mais, e esse medo muitas vezes paralisa. E é nesse momento onde você tem que pensar de forma sábia e precisa, né? Como você falou, você investindo num imóvel aqui, você ainda está, de certa forma, dolarizando. Se você pegar tudo que você investiu aqui, que você ganhou nesse país, e transformar isso em real, você fala, eu vou ter 6 vezes mais do que eu tenho agora. Mas você esqueceu que no Brasil são 10 vezes mais caro do que tudo que você consegue aqui. E você ganha 10 vezes menos do que ganharia aqui. Então, dolarizar nesse momento, mesmo que você tenha que voltar para o seu país de origem, é uma decisão muito sábia, porque você continua ganhando em dólar. Ah, mas como que eu faço isso na questão de levar? Como que eu vou levar esse dinheiro para o Brasil? É muito mais fácil você levar dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil do que do Brasil para os Estados Unidos, e a gente sabe disso, questão tributária e tudo mais. Então, pensa nisso também, e a gente está disponível para sentar com vocês, colocar isso de uma maneira muito prática, detalhada, em planilhas, para que você possa se sentir mais confiante em fazer bons negócios aqui antes de tomar decisões baseadas no medo, nesse caos, né? Tem muitas notícias que são fake news e tem notícias que são realmente verdadeiras, mas que você precisa de um planejamento financeiro nesse momento, um planejamento estratégico. é que nós estamos vivendo um momento de incerteza aqui nos Estados Unidos, isso, e principalmente na região do Cape, a gente tem sentido. Eu estava indo na temporada de imposto de renda, eu estava indo para o Cape praticamente toda semana, e eu vi até nas ruas, nos restaurantes, deu para ver a incerteza, o volume, né? O medo, menos brasileiros na rua, menos brasileiro consumindo, mas isso
é uma fase de adaptação, nós estamos passando por um momento de transição. E mesmo que se você tenha que ir embora dos Estados Unidos, que eles te convidem a sair daqui, você pode sim ter o seu imóvel, mesmo se você foi E deportado, nenhum você dos seus bens é bloqueado. Se alguém nada. te disse isso, é uma grande mentira. Nenhum dos seus bens, das suas contas bancárias, do que você possui aqui, dos assets, como é chamado aqui, são bloqueados. Continua sendo seu por direito, por É, herança, e você pode continuar tendo ganho em dólar, mesmo estando no Brasil. e aí eu já vou puxar, aproveitar a brecha que a Maitana deu de bens bloqueados. No dia 12, eu vou estar trazendo para fazer uma live comigo um profissional tributarista do Brasil, ele é especialista em patrimônio no exterior. Então, principalmente se você está pensando em ir embora, você precisa ver como está a sua situação no Brasil, sua situação tributária lá, porque já é um outro BO. um outro bicho, né? Uma outra espécie que você vai ter que lidar. E às vezes mantendo o seu patrimônio aqui, as suas coisas aqui, a sua renda vindo daqui, pode ser uma estratégia boa para você também. De novo, teria que conversar com esse profissional, o nome dele é Roberto Campos, ele vai estar comigo dia 12 de maio, se não me engano. É, então seria bastante interessante vocês puderem assistir essa live do dia 12. E eu gostaria de agradecer a todos que ficaram, acompanharam a gente, né, nessa live até o final. Se você souber de alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, eu te peço para que você compartilhe com essa pessoa, essa live. Essa live vai ficar gravada tanto no meu Instagram como no da Maitana. E nós estamos à disposição. A melhor maneira de falar comigo é você me mandar uma mensagem no meu WhatsApp para a gente poder agendar um horário para poder te atender, tá? Eu atendo com agendamento, justamente porque eu preciso fazer essa análise individual, então eu vou te então, nós vamos Personalizada, precisar né? personalizado, vamos ter que ter uma série de documentos para a gente poder ver o que que é melhor para você na sua situação, o que que a gente pode fazer. Nós não cobramos por essa consultoria, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem colocar dúvidas aqui no comentário, pode colocar, a gente abre para pergunta uns minutinhos. Luciana, obrigada pelo elogio, pelo agradecimento. A Luciana, ela é do Brasil, ela é cliente do Brasil, nossa. Ah, que bacana. Ricardo Obrigada, também está na Ricardo. live, tá na live. Obrigada, Ricardo. Ricardo é também um grande profissional aí que para o nosso público de brasileiros que estão procurando legalização, um advogado excelente que tem trabalhado aí com o público da Flórida, do Brasil, aqui de Massachusetts, de vários lugares, inclusive Europa, e extremamente recomendável. É bom assim, né? A gente fazer live e entrando gente, a gente já ir se conectando. Então, se vocês quiserem agendar um horário, manda um direct aqui no Instagram, ou pode me mandar no WhatsApp. O meu WhatsApp é 508-566-7711. Maitana, qual que é a forma que você prefere o seu contato? 508 360, vou colocar aqui no chat também. 360-3079. Já aproveita e Esse, coloca o meu também. peraí que eu já coloco aqui. Repete aí, Thalita. 508 508 566 566 7711. 7711, Thalita. Isso. Também pode mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente marca esse agendamento e vamos começar essa jornada de sucesso. Porque se tem um ramo de sucesso aqui nesse lugar, se chama Airbnb, sem dúvida nenhuma. Nesse verão, Maitana, vamos fazer uma série de vídeos nas praias para a gente Pois mostrar é, mais no né? Airbnb. Duvido, Thalita. Tá difícil de marcar um jantar com você. Se eu conseguir levar a Thalita para a praia do Cape Cod, daí, gente, Jesus está voltando mesmo. Mas ele tá chegando, com certeza. Não, no verão a gente consegue. Vamos fazer, é bom que a gente mostra para quem o pessoal que é daqui da Flórida, o pessoal que é do Brasil, que não conhece o Cape, que não é só neve, que não é só frio, que o Cape é lindo, Verdade. né? Lindíssimo. Nós estamos num lugar paradisíaco e encorajamos a vocês a procurarem no YouTube um pouquinho sobre o Cape Cod, porque é um lugar realmente paradisíaco, cercado de praias, que conquistou realmente meu coração há 23 anos.
E a Thalita pode ter saído daqui, mas o Cape não saiu dela, pode ter Não, não, certeza. é o que eu falo, eu vivo no Cape, não adianta. Evandro, obrigada, saudade sua. Esse ano passado eu não te vi, saudade sua, depois vamos encontrar. Maitana, obrigada, Abraço, boa queridos. noite. Muito obrigada e conte conosco nessa jornada. Obrigadão, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.